meu amigo, minha amiga, meus amados e queridos ouvintes da Palavra do Senhor. Eu me chamo Elizabeth, tenho muito prazer em falar com vocês e estou aqui para falar da Palavra do Senhor. Agradeço a você por me permitir entrar na sua casa e trazer a Palavra do Senhor, que esse canal é um canal de bênção para a sua vida, para lhe fortalecer, para lhe encorajar, para lhe edificar. E esta palavra hoje é de fortalecimento, de encorajamento a você. E eu quero pedir a você que, se você não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, deixe seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe, comente se esse canal for importante para você. Para você isso não custa nada e para nós faz toda a diferença, é muito importante. Que Deus abençoe cada um. Aqui eu quero ler a palavra do Senhor que está no livro na segunda epístola de Timóteo. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 1 e versículo 9, que fala assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Eita Deus maravilhoso! Quem foi que chamou? Aqui, como está dizendo, que nos chamou foi o Senhor. E o mais interessante, que Ele me chamou não pelas minhas obras, mas antes da fundação do mundo, antes do tempo dos séculos, Ele me chamou e me nomeou. Para quê? Cada um de nós, para que nós vamos e levemos essa palavra àqueles que ainda não ouviram, para que possamos fazer a vontade do Senhor nas nossas vidas, para que possamos levar essa mensagem. Deus chamou cada um de nós com um propósito. E você, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão querido, se você não sabe o seu chamado, peça a Deus, porque para cada um Ele dá um chamado, cada um Ele tem, porque somos a igreja de Deus, é o corpo de Cristo. Então, a função dos pés não é a mesma das mãos, a função da boca não é a mesma das pernas, e vai assim. Cada um tem a sua função. E a igreja, como faz parte do corpo de Cristo, Cristo é o cabeça e o resto de nós somos os membros do corpo de Cristo. Então Ele chamou uns para apóstolos, outros para doutores, outros para mestres, outros para pastores. Mas cada um dentro da igreja tem uns que gostam mais de servir, de estar fazendo o trabalho dentro da casa de Deus, limpando, zelando, olhando as coisas, se está tudo direitinho, se está tudo certo. Esse tem aquele chamado, ele vê isso.
Mas dentro do seu chamado, você pode fazer tantas coisas, porque a palavra do Senhor diz: se nós andamos como servos espirituais, nós vamos produzir fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. E contra essas coisas não há lei. Então, você tem um chamado, eu tenho um chamado. Tem uns que têm um maior chamado para contribuir financeiramente. Amém. Contribuir com a obra financeiramente. Outros que têm chamado para ir levar esta palavra, sair às vezes até da sua cidade, ir para outros lugares, chamado missionário. Amém. Mas que cada um de nós possamos desenvolver o nosso trabalho como o Senhor quer que nós desenvolvamos. Que se Ele nos entregou essa missão, é porque ela é nossa. Não vamos negligenciar, meus queridos, porque se nós negligenciarmos, o Senhor vai lá no meio daqueles que estão longe de Deus, sem salvação. Ele vai lá e traz e renova a vida deles, dá um novo sentido para a vida deles. E eles vêm fazer a obra. Com certeza, a obra do Senhor, ela não para. Mas se você deixar de cumprir a sua responsabilidade, outro vem e faz, mas você não vai receber a bênção que Deus tem preparada para você. Que bênção é essa? Tantas coisas, em forma de tantas coisas, sabe? Quando nós cumprimos com o nosso dever que o Senhor tem nos mandado, nós sentimos paz de espírito. Parece que tudo vai acontecendo tudo bem na nossa casa. Por quê? Porque nós temos a paz e a certeza de que nós fizemos aquilo do qual o Senhor nos entregou para fazer. Então, se você tem um chamado para ser um missionário, vá. Mas se você não tem chamado para ser um missionário, você tem um chamado para contribuir com aquele que vai. Contribua com amor, contribua, porque a palavra de Deus diz que Deus ama ao que dá com alegria. E se você não tem chamado e nem condição financeira para ir, e não tem condição financeira para contribuir, contribua orando, ore, clame ao Senhor pelos trabalhos missionários, porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que Ele mande ceifeiros para a sua seara. Por quê? Porque nós precisamos. E se você não clamar, as pessoas estão morrendo sem salvação, porque você não está clamando ao Senhor da seara que mande os obreiros. Então, clame ao Senhor. E se você pode ir, vá. E se você pode contribuir, contribua com quem vai. Porque eu sempre digo que uma pessoa que faz o trabalho missionário, ele não precisa de coisas somente para ele, mas ele vê tantas necessidades, e se ele não tiver o suficiente, se ele chegar na casa de uma pessoa que mora lá pelos interiores, chega naquela casa, vê a pessoa com fome, cheio de necessidade, e ele não tem nenhuma cesta básica para ofertar
para aquela pessoa que está cheia de necessidade, ele fica triste, angustiado. Então, o trabalho missionário é um trabalho muito árduo, porque às vezes a pessoa não está passando aquela necessidade sozinha, mas ela está vendo um monte de gente passando necessidade e ela sem ter como ajudar. Então, o trabalho de missões não é somente levar a palavra, porque é muito bom levar a palavra, mas às vezes eles estão precisando de comida, de roupa, de calçado, de tanta coisa, de remédio. São tantas as necessidades. Então, nós temos um chamado, Deus nos chamou para alguma coisa dentro da igreja. Às vezes Deus chamou você para ficar ali no seu cantinho, mas só intercedendo por quem vai pregar, intercedendo pelos irmãos que vão louvar. Intercessão é um trabalho muito produtivo também e maravilhoso. Então, meus amados e queridos irmãos, nós temos um chamado. Quando Deus nos chama para a salvação, Ele nos chama para nós termos uma ação, uma função. Por isso é muito importante que nós estejamos congregando, para nós estarmos ali, dentro daquele chamado que o Senhor tem para nós, fazendo a nossa parte. Porque se você negligenciar, como eu já disse, se nós negligenciarmos, Deus providencia outro que venha fazer, mas a bênção, você não vai receber a bênção que Deus tem preparada para você, os galardões na eternidade e tudo mais. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir pelo esse irmão, essa irmã, Senhor Deus, que muitas vezes tem vontade de fazer a tua obra, mas não sabe qual é o seu chamado. Que o Senhor Deus abra os olhos dela, que o Senhor Deus mostre dentro da tua casa, Senhor Deus, o qual é o chamado dela, o qual é a coisa que ela gosta tanto de fazer para ajudar ali na casa do Senhor, cuidando de crianças, cuidando da limpeza, zelando ali o templo, cuidando até de levar uma água no púlpito para o pastor ou para o dirigente. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, abre, Senhor Deus, a mente dos teus